Vamos então, como prometido, falar das contribuições de Aristóteles à ciência, que são gigantescas, né? A grande pergunta é assim, que se dá. A grande pergunta, eu tô dizendo que eu vou falar da física, né? E aqui nós vamos explicar a física e a astronomia. A grande pergunta é sobre o movimento das coisas. Olha, não há movimento? As coisas se movimentam. Você pensa, como explicar o movimento? Se o movimento é a saída de uma coisa de um ponto A para um ponto B, então, movimento. Aristóteles quer explicar o movimento dos corpos. Você fala, professora, assim é a gravidade, né? Só que a gravidade é uma teoria moderna. Aristóteles está lá na antiguidade clássica, falando de termos históricos. Nós estamos falando das contribuições da antiguidade, que estava dentro da filosofia. Aristóteles vai responder essa questão dizendo assim: os corpos não se movimentam. E ele vai responder essa questão numa teoria chamada física do lugar natural. Ok? Anota física do lugar natural. Qual que é o lugar natural dos corpos? Em repouso. Ele vai dizer, não tem movimento. Os corpos não se movimentam. Você pega aqui, por exemplo, o post-it, certo? Se você falar pra mim aqui, Carla, agora, nesse lugar que eu tô, que o post-it vai se movimentar daqui da minha mão, nossa, eu sou a primeira a sair correndo daqui. Imagina o post-it se movimentando. Não se movimenta, né? Imagina o meu armário começar a se movimentar sozinho. Professora, isso aí é magia e misticismo, as coisas não se movimentam. Justamente, por isso ele está dizendo, não tem movimento, não tem movimento. O lugar natural dos corpos é parado. E aí você pergunta, mas então não explicou nada, como que ele explica isso? Ele vai dizer assim, ó, os corpos, na verdade, eles buscam o seu lugar natural, que é o repouso, porque normalmente um outro corpo move. Lembra lá na metafísica que tudo que se move é movido por um motor? A gente estudou isso ano passado. E os corpos vão, nesse movimento, buscar o seu lugar natural. Aí você pergunta assim, professora, como que eu sei qual que é o lugar natural dos corpos? Vou te explicar. O Aristóteles diz assim, usando a teoria de um pré-socrático chamado Empédocles, que na formação natural dos corpos existem 4 elementos básicos: terra, fogo, água e ar. E do movimento desses 4 elementos básicos, a gente vai tendo aí a origem do universo, porque esses 4 elementos para o Empédocles é o arquê, tá? E esses 4 elementos básicos, cada um busca o seu lugar natural. Aí você pergunta, qual que é o lugar natural da Terra? É para baixo, não é? Eu não preciso explicar para você, né? Se eu pegar, não vou tirar da minha planta, mas se eu pegar a Terra, qual que é o lugar natural da Terra? É para baixo, né? Porque não... a Terra voando, a poeira, né? Mas o motor moveu a poeira para cima, ela vai voltar. Então, tá. E o lugar natural da água? Para baixo também. Para baixo, na direção do centro da Terra. Se você pegar a água, não preciso nem dizer para você e nem fazer o exemplo, ela vai para baixo. Você fala, mas a água no estado gasoso, ela vai para cima. Mas depois, quando ela se condensa, o que acontece? Ela volta, não é? Ela volta ao estado líquido e ela volta para baixo. Então tá, você aprendeu que são 4 elementos, a terra e a água buscam para baixo. E o fogo e o ar para cima, não é? O fogo e o ar, eles buscam para cima. O ar, você sabe, ele se expande. Você tenta colocar, prender ele dentro da bexiga, ele se expande. Até porque, se o ar não fosse por cima, como que a gente, né? Se enfiar a cara na terra para respirar, você ia ficar, pera, tô morrendo, deixa eu respirar. Não, o ar, o lugar natural dele é para cima, certo? E o lugar natural do fogo? O lugar natural do fogo também é para cima. Se você tentar pegar uma vela, ou se você tentar pegar qualquer coisa aí que produz fogo e você colocar para baixo,
a chance do seu dedo ser queimado é muito grande, porque o fogo vai fazer o movimento contrário, porque o lugar natural dele é sempre para cima. Então, se eu perguntar assim para o Aristóteles, por que o post-it cai? Ele diz, porque na natureza da sua formação mais básica, né, da sua formação aqui, ele deve ter elementos que têm a ver com a terra e com a água. Por isso, ele busca o seu lugar natural, que é para baixo, e ele vai ficar em repouso, e até que alguma coisa, um motor, o movimente. Tranquilo? Essa é a física do Aristóteles, baseada na teoria do lugar natural a partir dos 4 elementos, ok? Agora, a gente tem que entender que a astronomia, as leis são um pouquinho diferentes dessas leis que eu disse aqui na física, tá? Se na física tem um lugar natural, onde cada coisa busca o seu lugar natural, porque são os 4 elementos, eles estão sempre em movimento, e isso faz com que, você sabe, né? Você pega o gesso, para ele virar uma outra substância, passa pelo fogo, se põe água, enfim. Esses 4 elementos, eles vão agindo entre si a partir de outros elementos e eles vão gerando as coisas que existem. Então, esse mundo é o mundo da mudança, aqui, o planeta Terra. Só que as regras da astronomia para Aristóteles são diferentes, certo? Primeira coisa que tem que saber, que o modelo de Aristóteles é o mesmo modelo de um cara chamado Ptolomeu, que é o modelo geocêntrico, certo? Geocêntrico. Isso significa que a Terra está no centro. E o resto? O resto gira em torno da Terra, né? Não é difícil de você deduzir isso junto com Aristóteles. Se você percebe que a Lua dá a volta em torno da Terra, se você percebe que o Sol dá a Lua em torno da... O Sol da Lua... Se você percebe que o Sol dá a volta em torno da Terra, porque quando a gente olha e observa o Sol, é essa sensação que a gente tem, qual que é a dedução que se tem aí? A dedução que se tem é de que tudo está dando volta em torno da Terra, e parece mesmo que eu estou parada nesse momento, né? Mas eu estou me movimentando junto com o planeta, mas eu não percebo esse movimento. Então, o modelo do Aristóteles é um modelo geocêntrico. Eu só queria colocar uma coisa interessante aqui, para você se entusiasmar como eu me entusiasmo com Aristóteles. Sabe o que é o cara não ter um telescópio e ele olhar para o céu e ele começar a anotar o céu, né? E ele anota a posição da Lua, né, com relação à Terra e no lugar de observação, e hoje a Lua tá aqui, e hoje a Lua tá lá, e hoje a Lua tá lá, e hoje a Lua tá lá, e aí, ao longo de muitos anos de observação, ele percebe ali nas anotações dele que a Lua tá fazendo esse movimento, né? Assim como o Sol faz esse movimento. E aí você tem um sistema baseado no geocentrismo a partir dessas observações, tá? Então, só a título também de curiosidade, vai que cai aí, né, nos vestibulares, então fica assim, para o Aristóteles, fica assim, nós temos a Terra no centro, depois a Lua, depois Mercúrio, como que ele sabia Mercúrio, né? Essa cor por conta da cor vermelha. Se você puder observar num lugar retirado, você vê que Mercúrio é mais acobreado. A luz emitida pelos planetas são luzes de cores diferentes, né? Então, a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, para ele, era a terceira órbita em torno da Terra. Depois Marte, Júpiter, Saturno e lá no fim, as estrelas paradas, fixas, tá? Então, você imagina assim, a Terra, os planetas girando em torno da Terra, o Sol, inclusive, girando em torno da Terra, e os planetas, né, todos nesse sentido, mas as estrelas paradas aqui. Então, se o universo termina nas estrelas que são paradas aqui, nós temos um modelo geocêntrico de universo e um modelo finito de universo. Por que finito? Porque tem fim. Qual é o fim? As estrelas. Tranquilo? Outra coisa importante é que o universo para o Aristóteles ele é hierarquizado. Outra coisa importante é que o universo para o Aristóteles é hierarquizado. O que é isso?
ele vai dizer que é diferente a esfera sublunar da esfera supralunar. Por que a esfera supralunar é perfeita? Porque ela é composta do éter e não dos 4 elementos. E o éter, para ele, não é o éter que você estuda hoje em química, mas era uma substância cristalina, brilhante, perfeita, certo? Era composta pelo éter, e o único movimento desses planetas é esse movimento aqui, de círculo e não elíptico, tá? E em volta dos outros planetas. Então, a Lua, para o Aristóteles, para você ter uma base, era uma esfera perfeita, cristalina, bonitinha. Você sabe que a Lua não é perfeita, ela é cheia de buracos, tá? Aí, então, eu disse que a esfera supralunar é perfeita. Supra é acima, tá? Supralunar, acima da Lua. Sublunar, abaixo da Lua. Você não tem o subgerente, abaixo do gerente? A esfera sublunar, portanto, abaixo da Lua. E a Terra, porque abaixo da Lua só tinha a Terra, tá? Então, a Lua, a Terra, Mercúrio e os outros planetas, junto com o Sol. Da Lua para frente, tudo era perfeito, composto pelo éter. Da Lua para baixo, que é a Terra, imperfeito. Nós temos os movimentos ali a partir da ação e reação entre os 4 elementos. Beleza? Esse modelo do Aristóteles, ele foi aceito durante toda a Idade Média pela Igreja Católica. Quando a Igreja Católica sobe ao poder, você sabe que tem 2 grandes momentos ali. O primeiro é a patrística, né? Onde as teorias de Platão, elas são reafirmadas pela Igreja, a aproximação com o cristianismo. Mas quando você pega na escolástica, a gente defendia esse modelo, a gente que eu digo seres humanos, né? Defendia esse modelo proposto por Aristóteles porque ele tinha fundamentação bíblica, e você sabe que a filosofia durante a Idade Média, ela servia mesmo só de base para a teologia. Qual que é a fundamentação bíblica? Salmo acho que 90, 92, uma coisa assim, diz: eis que Israel está no centro dos meus olhos, né? E se Deus fez um mundo, ele colocou no centro, enfim, tem toda uma narrativa bíblica que explica isso. E se a teoria aristotélica estava explicando isso, simbora lá. Isso que foi defendido durante toda a Idade Média, tá? Eu vou dar um tempo nesse vídeo e nós vamos falar no próximo sobre a Revolução Científica.